Hello, pessoal! Então, a gente hoje, eu acabei de mandar lá no grupo, espero que vocês participem. Ninguém ainda se manifestou. A gente vai corrigir a prova de setembro de 2016. Foi uma prova relativamente nível médio, porque ela pode ter algumas palavras que vocês não saibam, mas tá no mesmo modelo, ok? Então, vocês vão lá ver, ela continua do mesmo jeito, sem colocar nada extra. Então, ela só coloca o título, que é Kleptocracy Initiative. Então, vocês vão ler primeira linha, última linha, e aí a gente já sabe. Porque kleptocracy is a system in which national economies are exploited for the illicit enrichment of a well-connected. Aí vocês já podem ir para a última. The Kleptocracy Initiative confronts threats posed by kleptocratic regimes. Today's unchecked kleptocrats are demonstrating contempt for international law, resulting in territorial expansionism that kleptocrats also export corruption. Rather than keeping the money at home, they hide their illicit capital in countries where the rule of law is strong. They become less supportive of democratic foreign policy objectives because reforms abroad may impact their financial interests at home. While we cannot directly control the behavior of their countries, we can protect our freedom and we can reduce the influence of enablers standing up to those within our ranks who profit from these regimes. Então, eu queria que vocês fizessem essa prova antes de a gente começar as questões de uma forma diferente. Um pouco, vou ver se tem alguém aqui no chat. Não ainda. Então, come on. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou falar, por exemplo, grifem as conjunções. Então, vocês vão grifar, vou dar um tempinho para cada coisa. Vocês vão grifar duas conjunções que vocês acharam no texto. Então, quando vocês estiverem aí fazendo a prova, vocês vão ter esse tempo. Podem fazer. Vocês vão grifar two conjunctions. Ok. Now, vocês vão circular 3 adjetivos. 3 adjectives. Isso é para ver se vocês sabem identificar cada um. 3 adjetivos. 3 adjectives. Now, you are going to... Vocês vão fazer um retângulo em 5 nouns, ok? 5 substantivos. Então, vamos lá. 5 substantivos, retângulo. Ok, agora vocês vão fazer uma onda, como se fosse uma underline, but ondas. Vocês vão fazer isso em 2 palavras, em 2 pronomes demonstrativos. São 2 pronomes demonstrativos, faz essa ondinha.
Ok, agora vocês vão fazer outro símbolo que vocês queiram. Pode ser de outra cor. Vocês vão fazer em uma palavra que tenha um prefixo. A gente já viu algumas aulas atrás, depois eu quero que, se vocês quiserem, podem me enviar se está certo o que vocês estão fazendo, ok? Então, prefixo. Marca aí essa palavra e esse prefixo. Ok, agora vocês vão marcar de outra forma que vocês queiram duas prepositions. Então, duas preposições. Ok, agora vocês vão marcar de outra forma dois WH questions. Dois 2WH questions. Let's go. Ok? Agora vocês vão, now, you're going to write the tense of the text. Então, vocês vão escrever aqui qual tempo que vocês acham que o texto tá. Talvez seja mais de um, então vocês vão escrever se vocês acham que é simple present, simple past, present continuous. Present perfect, future. Vai identificando em cada parágrafo. Aqui. Então, podem me enviar quando vocês quiserem, que eu estou disponível para correção, ok? Então, vamos lá. Primeira questão, a gente sabe que é geralmente cerca de 90%, ideia geral. Então, general idea, number 52, according to the text, the kleptocrats are. Então, os kleptocratas são, number one, letter A, favorable to international law. A gente vê isso lá na linha 5, ele fala um pouco disso. Então, vocês podem dar uma olhada. B, confronted by their own citizenry. C, part of a well-connected elite, be concerned with national economies. E, controlled by the US national security. Podem fazer? Eu já tô deixando no subir porque realmente está aí a resposta, ok? Então, vamos lá. Cadê vocês? Deixa eu escrever aqui. Alguém entrar.
Então, vamos lá. Primeira letra I, ele fala que os cleptócratas são a favor da lei internacional. A gente vê lá na linha 5 que ele fala: Today's unchecked kleptocrats are demonstrating contempt for international law. Então, quer dizer que eles estão demonstrando contempt, e não quer dizer que eles são favoráveis, ok? Por isso não está correta. Letra B. Confronted by their own citizenry. Eles são confrontados. E a gente vê na linha 7, ele fala: Modern kleptocrats use political power not only to govern, but also to brazenly steal from their own citizenry. Então, não é confronted. É brazenly steal from. Essa parte aí. Não tem nada a ver. Letra C. Part of a well-connected elite. Então, é parte elite, da elite, né? O que vocês acham dessa opção? É essa justamente. Porque ele fala no texto claramente, nessa frase direta, que eles são parte da elite. Então, peraí, eu acho que tem que dar uma travada. Ok, acho que tá ok. Vocês estão vendo? Qualquer coisa, se estiver embaçando, eu acho que não tá. Ok, então, letra C. Vocês já sabem aí que é a letra C. E aí eu acho que não é necessário vocês ficarem perdendo tempo com as outras letras. Ok? Por isso que é importante. Então, quando a gente leu as primeiras e as últimas linhas, eu li justamente essa frase. E não perder tempo com o que não é necessário. Então, 53. The text states that. Então, o texto afirma que kleptocracy enables hide their money at home. The West is ironic about political reforms abroad. Kleptocrats keep their money in Western countries. The world is full of exploits interested in capital flow. The US are less supportive of the democratic foreign policy. Então, vamos subir para vocês fazerem alguma coisa. Ok? Pode ir. Então, letra A, ele fala, está na linha 11, a resposta, que ele fala: Our professional world is full of neighbors, bankers, lawyers, lobbyists, and even legislators, who profit from these funds, develop a vested interest in continuing the flow of capital. E aí tudo ele fala dessa resposta. They become less supportive of the democratic foreign policy objectives because reforms abroad may impact their interesse financeiro em casa. E aí na letra A tá falando que a kleptocracy neighbors hide their money at home. Então a gente viu que na verdade na linha 11 ele fala que nossos profissionais, o mundo profissional está cheio of neighbors. E aí ele mistura com a última linha que é justamente because reforms abroad podem impactar os interesses financeiros deles em casa. Então, ele pegou uma ideia inicial e a final misturou, não é certo. Letra B. The West is ironic about political reforms abroad. A gente vê na linha 10, a resposta dessa que fala: The West is participating in the kleptocratic system by safeguarding these stolen funds. Então, tá falando que tá ironic.
about political reforms abroad. Tá aí? Falso, ok? Falso. Letra B, letra B, falso. Letra C, kleptocrats keep their money in Western countries. O que vocês acham desta? Tô achando que tem outra. Então, a gente vê aí no texto, nessa linha aí, que realmente é certo. Eles guardam in the Western. Ok? Então, por isso já é a letra C. Então, vocês não têm que ler de novo as outras, para não perder tempo. Ai, 54. Agora. Tá travando, tem hora, gente. Não sei o que está acontecendo hoje. According to the text, the US. Então, vamos lá. De acordo com o texto dos Estados Unidos. Então, lembrar das dicas, quando vocês estudaram lá o texto, vocês já grifaram the US. Porque vocês não vão ter feito o que a gente fez no início do texto, né? Isso foi só um parênteses. Então, vocês vão ter grifado que é um local importante que vai ter alguma informação sobre. Em alguma pergunta. Então, de acordo com o texto dos Estados Unidos, podem ter um interesse, interested in the flow of illicit capital, eles têm interesse no capital ilícito. Eles precisam de países que confrontam where the rule of law is strong, onde a regra da lei é forte. Eles podem checar as influências da cleptocracia in neighbors in America. Eles devem expandir a territorialidade to protect freedom, para proteger a liberdade and democracy, a democracia. Eles deveriam controlar o comportamento of countries hostile to America. Então, vão lá, podem fazer 54. Então, é só vocês olharem no texto onde está falando the US. Então, a gente vê que é na linha 6. Line 6. E aí, por ali, um pouco antes e um pouco depois, vocês vão ver onde está a informação, ok? Today's unchecked kleptocrats are demonstrating contempt for international law, resulting in territorial expansionism for threatening the U.S. national security. Concerned only with personal enrichment, modern kleptocrats use political power not to govern. Aí, a gente sabe que temos alternativas. But also to brazenly steal from their own citizenry. Kleptocrats also export corruption. Então, essa questão ela tá aí na linha 5, 6 and 7. Podem fazer? Vou voltar lá na questão para vocês verem se é necessário reler alguma alternativa. Então, vamos lá. A primeira opção é they have a vested interest no fluir do capital ilícito.
Então, a gente vê que essa aí tá na linha 9, que fala rather than keeping the money at home, they hide their illicit capital. Então, quer dizer que eles guardam, eles escondem capital ilícito. E na alternativa 4, está falando que eles may have a vested interest in the flow of this. Então, nada a ver. Não tem interesse nesse fluir disso, ok? Letra B. Needs to confront countries where the rule of law is strong. A gente já viu isso em outra opção, na 52, letra B, que não é confronted, que é, na verdade, que está na linha 7, que é blazingly still wrong. Então, falso, a gente já sabe disso. Letra C. Pode checar a influência da Kleptocracy in Neighbors in America. Isso aí a gente vê essa frase no texto dessa forma. Então, por isso é a letra C de novo. A gente teve 3 questões aí. Se. Não apaguem, não troquem por causa disso. Tem gente que acha que não é possível existir se. But no, it's possible. Okay, so this is the answer. Eles falam aí que é possível, que a influência é capaz de ser encontrada, é capaz na América. A gente vê isso lá no texto. Então, já é a letra C, vocês não precisam de reler de novo a letra D, a letra... Ok? A 55, a 56 e a 57, a gente sabe que são questões de vocabulário. Às vezes são 2 questões, igual a última aula que a gente fez, foram 2, essa prova são 3. Então, a gente tem aí, vocês têm que substituir o que é rather than, o que é while, standing up to. Tem algumas até standing up to, é alguém que grifou no texto quando fez, ok. Então, rather than. Vocês vão voltar lá na linha 9, sempre voltam. Mesmo que sabe o que é rather than, mas volta, ok? Então, começa o parágrafo com rather than, na linha 9, ele começa falando rather than keeping the money at home, they hide their illicit capital. Ok, então vamos lá, o que vocês acham? Podem marcar. Então, espero que tenham acertado, é a letra A, porque rather than ao invés de. A única conjunção aí que ao invés de é instead of. A gente sabe que in spite of é apesar de, in favor of, favor de, in exchange for, troca de, e pursuance for, por persuadir algo. Então, a opção letra A, soubesse já a conjunção instead of, rather than, está comparando algo. A gente vê lá na linha 9 que é justamente isso. Ele fala, ao invés de manter, de guardar o dinheiro em casa, então eles vêm com outra ideia. Caso vocês não tenham ideia do que é, olha lá então no contexto. Ele fala uma ideia, manter o dinheiro em casa, vírgula, e eles vêm com outra. Eles escondem o capital ilícito deles nos países onde a regra da lei é forte. Então, está uma ideia oposta, uma ideia que não está igual, não seguindo o mesmo parâmetro, a mesma ideia da primeira frase, a segunda frase. Então, por isso é a letra 55, letra A, ok? While é uma conjunção, vamos lá, a gente já sabe o que é. Acredito que sim, porque a gente já viu em algumas aulas anteriores, no início do mês passado, o que é while. Linha 15. Na linha 15, ele justamente começa a frase com while. Então, vamos supor que vocês não sabem, eu vou dar uma outra frase aqui só para dar um outro exemplo. While I am eating, the telephone rings. Ok? While I'm eating, the telephone rings. E aí ele fala, while, na linha 15. While we cannot directly control the behavior of their countries. Então, não. Nós não podemos diretamente controlar o comportamento dos outros países. Nós podemos proteger nossa liberdade e a democracia. Então, imagine que vocês não saibam o que é while.
A letra A fala que é since, desde. B, when, quando. C, where, onde. D, because, porque. E, although, apesar de. Então, enquanto, apesar de souber da única e que é nesse contexto, é a letra E. Ok? Eu espero que tenham acertado, porque essas duas aí é muito fácil. Não pode perder por causa de conjunção, porque é só estudar realmente. Não é interpretação, não é só saber o que é realmente, ok? Decorar. Standing up to. Então, standing up to, linha 17. Ele coloca lá no finalzinho, ele coloca para concluir a ideia do texto, ele fala: we can reduce the influence of neighbors, standing up those. Isso aí é uma expressão fácil, se a gente for pensar, porque a gente sabe que a tradução do verbo stand up, stand é levantar. Então, se a gente sabe que standing up seria alguma coisa que esteja levantando, então esteja a favor, esteja tudo nesse contexto. Então, we can reduce the influence of neighbors standing up to those. Então, ou seja, nananã, apoiando, levantando. Aí vocês podem ver o que está cabendo nesse sentido de ideia, nessa ideia, ok? Para aqueles dentro do nosso ranking. Então, our ranks. Então, vocês têm a opção lá. De uma coisa que esteja te causando alguma coisa que seja uma discussão, um bate-boca, ok? Então, vocês podem estar ignorando? Não. Protect, protegendo? Não. Tolerando? Tolerating? Não. Confronting, confrontando? Sim, porque se você está levantando, você pode estar apoiando, você pode não estar apoiando. Você pode estar discutindo alguma coisa, seu ponto de vista. Intimidando? Não quer dizer que você esteja intimidando, ok? Então, o que cabe aí vai ser a letra D. Standing up to. E aí, essa questão é importante fazer a eliminação. Porque talvez pode ser que, vamos supor, vocês poderiam ficar em dúvida entre D e E. E aí vocês vão ver qual que cabe mais. Porque eu posso estar confrontando algo, mas eu não estou intimidando. Ok? Por isso, confronting. Ok? Então, a gente acabou o text 1. Ainda não apareceu o aluno. Espero que tenha alguma mensagem depois. Vocês podem me mandar dúvidas. Vocês não estão mandando, mas vamos participar, ok? Texto 2, ele não tem nada extra de novo, nada. Ele só fala que ele está available at www.theamericaninterest.com. Acesso digital. E aí ele fala aí, o título do texto é How Western Enables Facilitate Kleptocracy. Então, vocês vão ter um minutinho para fazer o skimming e o scanning. Passa o olho no texto. Ok. Então, vamos lá. Our London Kleptocracy Tours are a simple idea. We rent a bus, invite along the curious and show them luxurious London properties owned by... Não. Esses podem ir para o final. We have gained the media coverage in newspapers and magazines, on the internet, to the radio, and to the television. English, French, German, Dutch, Swedish, and more. Everyone apparently
is hungry for knowledge about the foreign chickens who have bought up high-end London property with only minimal checks on the origin of their cash. Isso é importante vocês então grifarem os países que eles falaram, ok? E essas informações entre parênteses assim. Linha 8. Among, eu queria aí que vocês marcassem então among, porque ele é uma palavra especial, porque ele é entre. Mas vocês sabem também que entre é a palavra between. Então, between, entre, among, entre. Mas aí eu pergunto, qual é a diferença de among e between? Então, vai ficar essa pergunta aí para vocês, daqui a pouco a gente volta. Among our case studies, we have an ideology of Russian exceptionalism who lectures widely against the materialism of the West, but whose son owns 2 large London houses and whose grandson has a fine London education. E aí ele começa a citar de novo algumas nacionalidades, e aí ele começa terminando o parágrafo segundo. We could run a kleptotour every day of the week without fear of running out of subjects for study. Number 14, line 14. There is something fascinating about the crassness of their consumption. Wittenust, which is owned, according to journalist Ed Caesar's first New York's investigation by a member of Russia's Senate, is being totally remodeled to include the underground cinema, swimming pool, car park with lift, gym, massage rooms, staff quarters, and more. In comparison, the Aquarian Dimitri Filters 60 million night bridge mansion looks positively pokey. These men, and they are pretty much always men, they are the swaggering top predators of the offshore ecosystem. Eu li esse parágrafo todo porque ele é um parágrafo que está com vocabulário bem mais complexo e com certeza, então, pode ter palavras aí relacionando, questões relacionando a palavra poke, a palavra swaggering, esses dados aí entre parênteses, ou essa parte que ele fala em comparação na linha 17. Então, por isso eu li ele todo. Então, é um parágrafo mais complexo. Na linha 20, ele termina o texto falando: Thanks to our kleptocracy tour to report from the likes of global witness and to investigate journalism. That understanding leads quickly to a particularly disturbing realization. Foreign kleptocrats would not be able to fleece. É outra palavra importante de grifar, porque não é comum. Inclusive, aí já está grifado. Their home countries nearly to the extent they do without help from Western enablers. Então, agora vocês vão fazer igual a gente fez no outro texto, vocês vão fazer de forma diferente. Não vai ser tantas opções, porque acredito que já tenha ficado claro. Vocês vão fazer a underline, então, underline 5 verbs in the present, ok? Os verbos que estão no infinitivo. Underline 5. Ok. Agora vocês vão fazer um círculo nas palavras que vocês não sabem o significado. Então vamos supor que vocês não sabem o que é fleece na última linha, vocês não sabem o que é o poke na linha 18, vocês não sabem o que é o swaggering na linha 19.
Vocês não sabem o que é algumas palavras aí, porque o texto está mais complexo que o text one, é o vocabulário mais deep. Então, vamos lá. Circle the words that you don't know. Não sei se vocês têm a prova, se vocês não tiverem, vocês podem imprimir. Ou, se vocês forem fazer aí só, vocês podem, aqui pelo Zoom, vocês podem baixar o Zoom. E pelo próprio Zoom, vocês podem clicar aí numa lápis e aí vocês vão grifando. Eu vou até mostrar aqui para vocês verem como que é, talvez vocês não saibam. Então, vocês vão clicar em Annotate. Aí vai aparecer uma barra com várias opções, ok? Text, Draw, Eraser. Então, vocês vão clicar em o que vocês quiserem. Vocês podem clicar, por exemplo, em Select, o que vocês acharem importante. Pode ser em Spotlight. Então, em Spotlight, vocês vão colorir o que vocês acham. Então, vocês vão colorir aqui, por exemplo. O Fleece. Não, a gente não tá dando. Então, vocês vão fazer o Draw. Just a moment, because I always do. Não sei o que está acontecendo, não. Então, vamos pro Draw. Mas é isso aqui, essa barra. Não sei hoje o que aconteceu. E aí, aqui é isso. Vocês podem escrever, vamos supor. Então. Vamos supor que nada disso funciona na hora, como está acontecendo aqui. Acontece um imprevisto, mas vocês têm o texto. Então, vocês vão escrever lá as palavras que vocês não sabem. Please, ok? Vamos supor. Ok. What else? O que mais vocês podem não saber? I think this. Isso aqui. Ok? Então, imagine you don't know this. E aí vocês já vão ter. Isso aqui é um exercício extra para estudar. Ok, agora vocês vão fazer a retângulo. We are going to do this in 4 adverbs, ok? Então, vocês vão retangular. Vocês vão fazer um retângulo em 4 advérbios. De verbo, tanto faz de tempo, lugar, espaço, whatever. Okay, so you can go. You can do. 4. Ok, agora vocês vão identificar o tempo de cada parágrafo, no caso. Então, vocês vão colocar lá. Primeiro parágrafo, simple past, simple present. Segundo parágrafo, third and fourth. Let's go.
Ok. Vou apagar as palavras para a gente voltar no texto depois, mas eu acredito que tenha ficado claro. Okay, so let's go to the first question of this text 58. We learn from the text that the London Kleptocracy tours require minimal knowledge of the English language, have attracted media and proved very successful, attract people who want to know more about London, are offered to foreigners interested in buying property. Will start with media coverage and expert guides in May. Então, dá uma lida, a gente volta no texto. Então, vamos lá. Letra A, ele fala, requer o conhecimento mínimo de língua inglesa. A gente vê que isso não é isso. Ok? Tá. Completely false. Letra B, tem atraído a mídia, então a criptocracia de Londres. Tem atraído a mídia, and proved, e tem sido mostrado very successful, bem, com muito sucesso. Sim. A gente vê lá no primeiro parágrafo, em várias linhas, a gente vê que ela está atraindo sucesso, que ela está rent a bus, invite along the curious, and show the luxurious London properties, who have bought chunks of the British capital, experts guide describe the origin of the news fortunes. Então, isso aí tudo está explicando a letra B. Está justificando a letra B. Por isso, a resposta é a letra B. Está aí nas primeiras linhas do texto. Então, não precisa mais de ler a C, nem a D, nem a E. Ok? 59. The text states that the kleptocrats live in London. Então, o texto afirma que os que vivem em Londres are hungry for knowledge and a fine education in the West, are the subject of case investigations by media journalists, bought their mansions and palaces with checks or in cash, becoming millionaires without help from Western enablers, speak English, French, German, Dutch and Swedish. Isso aí ele misturou, né? Pegou várias coisas e pôs essas línguas aí. Então, vamos lá, 59, vou subir para vocês fazerem. Vou voltar nas perguntas para vocês olharem. Ok? Então, vamos lá. Então, na letra A, ele fala que eles são famintos por conhecimento e uma educação boa in the West. Que eles vivem em Londres por isso. E a gente vê que isso não é verdade. No texto fala, não é isso. Ok? Acho que tá claro.
Ok. Na letra B, ele fala que eles são assuntos de casos de investigação por jornalistas. E a gente vê lá na linha 2021, ele fala: Thanks to our Kleptocracy Tour, to report from the likes of Global Witness and to investigate investigative journalism from media sources around the world. We are beginning to understand their words. That understanding leads quickly to a particularly disturbing realization. Foreign kleptocrats would not be able to fleece their home countries. Então, justamente aí. Então, os estrangeiros estão vivendo lá, eles não são capazes de. Então, é isso. Eles estão morando lá. O quê? Eles são os assuntos de investigações. Ok? Os que moram. In the text, a gente leu esse nome, Witterhurst, is mentioned as an example of. Então, a gente vai lá no texto e vê. Ele está aqui na linha 14 e fala: There is something fascinating about the crassness of their consumption. E vocês podem ler. Witterhurst, which is owned. Então, ele é o quê? Owned by a member of Russia's Senate. Então, ele é próprio, ele é um proprietário por um membro do Senado da Rússia. It's been totally remodeled to include an underground cinema, swimming pool, karaoke. Vão lá as opções que a gente tem. Ele é media coverage, ele faz cobertura de mídia, newspaper e magazines? Não. Ele é high-end London properties on sale to foreigners, promoção para os turistas, para os estrangeiros? Não. Se Kleptocrates interested in cultural, ele é interessado em esportes, em atividades esportivas e culturais? Não. Ele é extravagante consumption patterns by a foreign articles. A gente vê isso lá no texto. A gente vai continuar a ler o parágrafo todo e aí vai estar justamente isso. Vai estar falando aí de todas essas coisas em parênteses que eles vão acrescentando. According to Chinana, aí ele ainda cita, ele exemplifica algumas coisas: cinema, swimming pool, car park, gym, massage room, staff quarters and more. In comparison, então, isso aí, ok? Tá mostrando tanto quanto ele é extravagante nos padrões de consumo. E aí não é a letra E, não precisa nem de ler. A number 61, 62 e 63 são justamente as palavras que eu falei com vocês. Claro que eles não iam deixar isso de graça. Então, vocês têm aí a palavra undermine, a palavra poke, que a gente falou, e a palavra fleece. Então, vou lá. Eles vão voltar na linha 10. Na linha 10, vamos supor que vocês não saibam que undermine significa minar. Minar com algo. Minar algo. Na linha 10 ele fala lá: There is a Ukrainian who has instrumental in undermining his homeland bid to break free of Russian control. Então, there is a Ukrainian who was instrumental, quem era instrumental em minar his homeland. Ok? É essa a tradução. E aí vocês vão ver lá nas opções, isso aí é vocabulário, eu acredito que era mais fácil saber o que é. Vocês vão ver lá quais que são as opções que tem a ver com uma coisa que está minando, prejudicando, né? Ok? Negociar? Não. Negotiating. Obstructing? Yes, eu estou obstruindo, eu estou minando algo. Examinando? Não. Mediando? Não. Medindo? Assistindo? Não. Então, a única coisa aí que está minando, prejudicando algo é a letra B. Ok?
Letra number 62, linha 18. Vamos lá. A gente já leu várias vezes, mas assim, a gente tem que sempre voltar. Linha 18, ele fala lá, quando ele cita esse Wittgenstein, e aí ele depois fala do ucraniano Dmitry Firtash. E ele cita 60 milhões da mansão, parece positivamente. Lembra que esse lux não é olhar. Olha, não. Vai ser parece positivamente poke. Essa palavra é um adjetivo que significa limitado. Uma coisa limitada, ok? Então, vocês vão olhar lá o que quer dizer limitado. Elegante, isolado, confortável, insignificante, sofisticado. Uma coisa limitada não é elegante, lá não cabe elegante também. Mesmo porque está falando da mansão. Isolada, confortável, insignificante, sofisticada. A gente vai marcar, vamos supor que a gente não tem ideia o que é, a gente vai ver o que pertence ao mesmo grupo de palavras. Então, o elegante, ele tá junto com o confortável, ele tá junto com o sofisticado, percebe? Então, ele é tudo positivo, então é uma forma de fazer. Aí, então, já não é essas três. Vamos supor que fique, então, os dois negativos, que é o isolado e o insignificante. O que vai caber lá é o insignificante. Isso se a gente não souber o que pode ser poke. Ok? A 63 é o fleece. Ele pode ser um verbo e pode ser substantivo. O substantivo difícil é lã também, mas eu não vou falar agora. Vocês vão tentar fazer 60 a 23, na linha 23. Vamos lá. Na linha 23 ele fala foreign, ele cita alguma coisa e coloca 2 pontos para citar. Foreign kleptocrats wouldn't be able to fleece their home. Então, ele não é o substantivo lã, ele é um verbo chu-tan-tan. Então, os cleptócratas estrangeiros would not be able, não seriam capazes de fleece their home countries. Ok? E às vezes minha seta não quer descer. E por isso, gente, tem hora não vai. E aí a gente sabe então. O que vocês acham que é? Vamos lá. Sec, defame, reform, support, abandon. Finished? Ninguém tá online, mas... Ai, come on. It's very strange when you don't have students online. Então, a gente tem aí sacar, difamar, reformar, apoiar, abandonar. E aí lá, a tradução do verbo vai ser sec. Por quê? Porque vocês podem fazer por eliminação, que no caso não vai ser difamar, não vai ser reformar, não vai ser apoiar, vai ser realmente sacar, despedir algo. Ok? Então, vou voltar lá só para vocês verem. Vai ser capaz de tirar eles, de sacar eles da casa dos pais deles. Como se fosse isso. Tirar eles, sacar, ok? Isso aí, estudar, gente, vocabulário. Text tree. Então, essa prova a gente tem mais um texto, que ele fala, é um texto mais simples, ele fala How the corruption revealed in the Panama Papers opened the door to ISIS and Al-Qaeda. Ele foi tirado da Independent em 2016. Então, vamos lá. 3 years ago, I was in Baghdad after it had rained heavily, driving for miles through streets that had disappeared under gray-colored fluid.
Nananana, built very badly. She concludes that corruption is the key to all this. Anybody discussing the Panama Papers and the practice of the law firm Mossack Fonseca should think about the ultimate destination of the 7 billion not spent on the Baghdad drainage system. Eu estou falando da drenagem, do sistema de drenagem de Bagdá. E aí vocês podem ir mais para o final. A proportion of it will have ended up in offshore financial centers where money is hidden. Então, ele acaba que termina essa proporção em centros financeiros onde o dinheiro é escondido e pode ser turned into, e pode se transformar em coisa legal. There is no obvious link. Não existe um link óbvio entre the revelations in the Panama Papers. Então, vocês podem perceber que é isso aí que está falando. The rise of Islamic State and the wars tearing apart at least 9 countries in the Middle East. Então, esse é o assunto do texto. Vocês podem grifar isso aí, importante. Vão ter perguntas. Panama Papers, o aumento do Estado Islâmico e as guerras tearing apart at least 9, ao menos 9 países do Oriente Médio e da África na parte do norte. Essa parte é importante. But these 3 developments are intimately connected as ruling elites who siphon off. E aí a gente vê as 3 coisas que estão conectadas. Wealth in tax haven and foreign property, low political credibility. No ordinary Afghans, Iraqis and Syrians will fight and die for roles they detest as swindlers. Crucial to the rise of ISIS, Al-Qaeda and the Taliban in Iraq, Syria, Afghanistan is not their own strength and popularity, but the weakness and unpopularity of the governments to which they are opposed. Texto mais simples, bem mais simples do que o segundo. Então, a gente não vai fazer, não é necessário fazer o que a gente fez, a gente já fez em 2. Se vocês quiserem, opcional, vocês podem fazer aí. Pega verbo, pega adjetivo, pega conjunção, para saber se consegue identificar e saber o que é cada um, ok? Ok. Então, vamos lá. 64. The problem in Baghdad faced by the author. Então, o problema em Bagdá enfrentado pelo autor 3 anos atrás foi letter A. It had rained very heavily. B. There were no streets to drive. Flood water was gray colored. Isso aí tá no primeiro parágrafo. This city had no water resources. Então, a cidade não tinha fonte de água. Ou letra E. The sewage system was defective. Aí só vocês voltar lá no texto. E vocês vão olhando lá. Um minutinho para vocês fazerem. Então, vamos lá. Vocês têm lá no primeiro parágrafo fala que em Bagdá chovia muito pesado. Isso é um problema grave que ele enfrentou. Ele só está narrando. Chovia. Depois ele fala, there were no streets to drive. Apesar de ele não falar isso, ele falou que dirigindo por milhas através de ruas que tinham desaparecido under gray colored flood. E aqui ele coloca que flow the water was gray colored. Ele coloca que a água estava cinza. Nada, misturou tudo. Letra D, ele fala que a cidade não tinha fonte de água. A gente vê lá que ele... Gente, não tá ficando no parágrafo primeiro. Ele fala lá que ele perguntou, Shuruk Abayar, Advisor to Minister of War, ele perguntou ao ministro. E a letra E é justamente a resposta que ele fala, o sistema de esgoto was defective. É o que ele fala lá na linha
4 e 5. Ele fala since 2003 e ele fala has been spent to build, então tem sido gasto isso para construir um novo sistema de esgoto for Bagdá. Mas either the sewers weren't built or they were very badly. Tem sido construído muito ruim. Então, por isso, esse é o problema aí que ele enfrenta, o sistema de esgoto. Letra E. Ok? Muito fácil essa, só vocês eliminarem, como eu falei. 65, according to the author. O que a gente acabou de ler, 7 billion spent by Iraq, having that up in offshore financial centers. The law firm Mossack Fonseca profited from Iraq's 7 billion investment. Então, isso aí tudo tá falando de 7 billion aí. The Baghdad drainage system was definitely built in a very defective way. A drenagem do sistema de Bagdá foi definitivamente feita num sistema, num modo muito... ok. The Ministry of Water Resources in Iraq seems to be all very badly corrupt. Tá falando que o ministro é corrupto. Vocês vão olhar lá. The Panama Papers may suggest stolen money was turned into legal assets. Tá fácil, só vocês irem eliminando, ver qual que cabe. Ok, can I? Vamos lá. Então ele fala, do 7BN, ele fala lá que o 7BN tem sido gasto para construir um novo sistema de esgoto. Na letra A e na letra B ele não fala isso. Ele fala que foi gasto para o Iraque, depois ele fala que foi investimento do Iraque pela firma, por esse Mossack Fonseca. Depois na letra C ele mistura tudo. Ele fala que o sistema de esgoto foi definitivamente construído num modo... Não. Very defective way. Na letra D, ele fala que o ministro de fonte de água no Iraque parece muito corrupto. Ele não fala isso. Na letra E, o que está no texto, ele fala que the Panama Papers may suggest stolen money was turned into legal assets. Ele fala justamente essa frase lá no texto. A gente leu aí, lá na linha 9 e 10. Ok? Então, por isso está de forma clara em linha 9 e 10. 66. The case of Baghdad sewage. Então, caso do esgoto lá do Bagdá. The purpose, o propósito de ilustrar o quê? Então, como? The case of Baghdad sewage serves. Então, esse caso do esgoto serve para ilustrar como ISIS, Al-Qaeda and the Taliban have illicit funds in offshore centers. As regras do Oriente Médio e da África operam com Fonseca. As elites corruptas fazem os governos perderem força e apoio popular. Os países no Oriente Médio e a África não têm serviços essenciais. E as pessoas comuns não querem morrer em guerra, tearing apart their countries. Vamos lá. Podem fazer. Vou voltar porque essa é grande, talvez vocês tenham que ler alguma coisa. Ok? Então, vamos lá. Na letra A, ele fala ISIS, Al-Qaeda, tem fundos ilícitos. Não é isso que ele fala lá no texto. A gente vê lá que ele não fala isso.
Letra linha 15, ok? B. Ele fala que as regras do Oriente Médio operam como Fonseca. Não, não operam. Letra C. Eles falam que as elites corruptas fazem o governo ficar com menos força, perde a força e o apoio popular. Justamente essa. Eles falam lá na linha 15-16, eles falam isso. It's not their own strength, não é a própria força e popularidade, mas a fraqueza e a falta de popular, né? A não popularidade dos governos. Então, 66, letra C. Ok? Não, mas não. 67, 68, a gente sabe que são as questões, geralmente tem duas, às vezes tem uma, mas é mais comum ter duas. Então, aí agora a gente tem 3 textos, então é importante analisar o que tem em comum aos 3 textos. Ele não coloca mais nada, ele só fala texto 1, 2 and 3. Então, vocês têm que ver o que tem nos 3 textos. Então, vamos lá. Letter A. Condemn corrupt ruling elite. Então, condena as elites corruptas. Stress the role of offshores. Focus on Western neighbors. Defend American interests. Ou cita as fontes jornalísticas. Vocês vão colocar, igual eu falei na última aula. Vocês vão colocar, aí do lado dessa questão, vocês vão colocar text 1, text 2, text 3. Em cada alternativa, então coloca aí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí vocês vão olhar lá no 1, volta, scanning, rápido, scanning. Condena a elite corrupta no 1, aí marca 1, sim. O 2, sim. O 3, não, sim. Aí vocês vão fazendo assim, ok? Porque senão dá uma confusão e aí não consegue achar a resposta. Então, vá lá. Vocês têm 1 minuto para fazer isso. Então, a gente sabe, fonte jornalística é mais fácil de olhar. Vocês podem olhar isso. Todos os 3, quais os que não são todos que tem, que citam. Então, você já pode eliminar a letra E, é mais fácil. Depois vocês vão... Defende interesse americano? Os 3 defendem? Não. Então, vocês vão ficar aí, vamos supor, vocês vão ficar entre A, B e C, só de bater o olho. Ok? Podem fazer. Ok, então vamos lá. Os 3 textos, eles condenam a elite dominante. Eles condenam a corrupção da elite dominante? Sim, eles condenam. Todos os 3 textos falam disso. Esse é o tema dos 3 textos, então vocês já podem marcar. Se não souber, vão lá, letra B. Eles enfatizam a regra dos afastados da costa, né? Os offshores. Não. Eles focam nos facilitadores western.
ocidentais. Eles defendem, a gente já viu que não. Então, letra A, eles condenam, ok? E a 68 ele fala, diferente do texto 1, o 2 e o 3, então é só o 3. Não. Então, isso é importante de novo, coloca aí, text 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí vai. Então, unlike text 1 and text 2, text 3 doesn't include text heavens in its arguments. Refer to the ruling elites as offenders. Eles referem às elites como os que ofendem. Consideram a corrupção facilitadora de vários, considera várias corrupções facilitadoras. Destacam the Western role in kleptocracy. Discute a prática conectada com a cleptocracia. E aí vocês vão estar voltando no texto. Eu não voltei, né? Vamos lá, text 3. Ok, vou voltar agora no 2 para vocês olharem um pouco. É meio complicado, né? Porque a gente não sabe o tempo que vocês levam, e aí aqui a gente que tem o controle do texto e da questão. Mas eu estou tentando fazer o possível para dar certo. Então, agora o text 1. Vou voltar nas perguntas para vocês olharem. Então, os 3 textos, diferente do 1 e do 2. O 3, não. Inclui paraíso fiscal nos seus argumentos. Ele inclui? Falso. Refere às elites como os offenders? Não. Considera os facilitadores various corruption enablers? Não. Destaca, yes, vamos lá. A única coisa que não é. Ok? Vamos voltar lá só para vocês olharem. E aí discute a prática conectada com a cleptocracia. Então, o que está aí, a opção é a letra D. A única coisa que o texto 3 não faz é destacar the Western Rolling Kleptocracy. Vou voltar lá no 2 de novo para vocês olharem. Ok? Eu acho que ficou claro. Espero que sim. Então, foi
essa aula que a gente agora terminou. Foram 68 questões da prova de setembro de 2000. Peraí, gente. Tive um problema aqui. Meu Deus. Então, foram a prova de setembro de 2016, 68. A gente terminou, espero que vocês tenha sido bom. E aí, qualquer coisa vocês perguntam lá. Acredito que tenha sido foi bem diferente, né? Eu achei que com 3 textos assim, o segundo mais complexo foi bem interessante, ok? Então, qualquer coisa me pergunta. Estou às ordens. See you. Let me see here. E podem mandar lá as perguntas que eu falei de advérbio, conjunção, pronome, etc. Ok? Ok. See you next week. Bye, bye.